Olá, meu nome é Fábio e eu vou apresentar o projeto de produção de biodiesel por transesterificação do óleo de amendoim e aplicação de DCCR referente à disciplina de quimiometria. Este é o artigo de referência utilizado para a elaboração do projeto e toda a estratégia de DCCR e resultados experimentais foram tratados pelo software Protimiza. O biodiesel é uma alternativa de combustível sustentável obtido a partir de fontes renováveis de energia. Ele é composto basicamente de ésteres de ácidos carboxílicos de cadeia longa e a reação geralmente ocorre entre um triglicerídeo e um álcool de cadeia curta por reação de transesterificação na presença de catalisador. O amendoim é uma matéria-prima promissora por apresentar alto teor de óleo, entre 40 e 60%, e esse óleo seria a matéria-prima do biodiesel. Então, nesse projeto, foram avaliadas duas variáveis independentes, a razão molar álcool-óleo e a temperatura. Como variáveis de resposta, foram avaliados o índice de acidez, a massa específica, a viscosidade cinemática e o rendimento mássico. A reação de transesterificação consiste na reação entre um álcool e um éster em meio básico, que é o catalisador, resultando na formação de um novo álcool e um novo éster. Basicamente, é uma reação de troca ou substituição em que o grupo radical do éster é substituído pelo grupo radical do álcool. Então, forma-se um novo éster com um grupo radical do álcool e um álcool com um grupo radical do éster. No caso do óleo de amendoim, as três ligações carbono-oxigênio do triglicerídeo são quebradas e substituídas pelo grupo metila CH3 do metanol, formando um novo éster, que é o biodiesel, conforme a imagem, e um triálcool, que é o glicerol ou a glicerina. Aqui nós temos um fluxograma do procedimento experimental. Então, inicialmente, o metanol é misturado ao hidróxido de potássio, que é misturado ao óleo de amendoim, iniciando-se a reação de transesterificação. Esse produto vai ter separação de fases, onde a fase mais densa é basicamente formada por glicerina e impureza, e a fase superior mais leve é formada pelo biodiesel e também por impurezas. Por isso, são feitas algumas lavagens até obter o biodiesel purificado. No caso do procedimento experimental, foram feitas 3 lavagens. Aqui nós temos as imagens do processo de obtenção do biodiesel. A figura A é o início da reação, a figura B é onde começa a separação de fases, a figura C é a primeira lavagem, a figura D já é a terceira lavagem e a figura E é o biodiesel purificado. Aqui nós temos os resultados experimentais que constituíram de 11 ensaios. A temperatura foi variada de 48 a 70 graus e a razão molar álcool-óleo foi variada de 4 até 12 para 1. Aqui nós temos o primeiro resultado, que é o índice de acidez, e essa tabela é uma avaliação geral do modelo estatístico. Aqui nós temos os parâmetros que são avaliados, os valores exigidos e os resultados. E aqui a legenda: se ficar verde, é um resultado suficiente, se ficar vermelho, insuficiente, e amarelo, parcialmente suficiente. Então, vai depender da avaliação geral. Para o índice de acidez, o modelo matemático é estatisticamente não significativo com 95% de confiança. No artigo de referência, o índice de acidez teve o seu modelo estatístico validado. Neste projeto, o modelo ele ficou próximo do ideal, podendo ser aprimorado. Aqui o problema ele é conceitual, porque o índice de acidez não deveria ser avaliado como uma variável de resposta, pois é esperado que uma substância pura tenha baixa variação no índice de acidez. E aqui o ponto principal é que não foi mensurada a pureza do biodiesel obtida em cada ensaio.
Aqui nós temos a segunda variável de resposta, a viscosidade, e nesse caso o modelo matemático foi considerado estatisticamente significativo. Para a viscosidade, tanto no artigo quanto neste projeto, o modelo estatístico foi validado, porém o problema conceitual se repete, pois não foi mensurada a pureza do biodiesel, o que torna não confiável relacionar as variáveis de resposta com as variáveis independentes. E, novamente, a viscosidade não é uma variável de resposta mais adequada, pois a diferença de viscosidade nos ensaios se devem provavelmente à diferença de composição ou pureza do biodiesel obtido em cada ensaio. E como foram feitas apenas 3 lavagens, nada garante que o biodiesel obtido está 100% puro. Para a terceira variável de resposta, a massa específica, o modelo matemático foi considerado estatisticamente não significativo e realmente aqui os valores obtidos ficaram bem longe do ideal. Tanto no artigo de referência quanto neste projeto, o modelo estatístico para massa específica foi considerado não significativo, e este modelo está mais de acordo com os princípios físico-químicos, pois é esperado que a massa específica de um produto não tenha alta variação. E se isso ocorrer, provavelmente está associado a erros no processo ou à presença de impurezas. Apesar de não ter sido mensurada a pureza do biodiesel obtido em cada ensaio, dá para observar que a variação foi muito baixa, pois não é uma característica que vai variar muito. Para o rendimento máximo, nossa quarta variável de resposta, o modelo matemático ele foi considerado estatisticamente significativo, tanto no artigo quanto no projeto. Como este modelo foi validado, aqui a gente pode fazer a avaliação das superfícies de resposta e correlacionar a variável de rendimento máximo com a temperatura e com a razão molar álcool-óleo, e aqui a gente consegue determinar a região ótima para um rendimento máximo superior a 90%. Então, após a avaliação das superfícies de resposta, para se obter um rendimento máximo superior a 90%, foram encontradas regiões ideais de temperatura, no caso entre 48 e 60 graus, e para a razão molar álcool-óleo entre 6 e 11 para 1. No caso da temperatura aumentar excessivamente, apresenta uma tendência na diminuição de formação de produtos. Isso se deve provavelmente à perda de álcool por evaporação, que resultaria num deslocamento em direção aos reagentes e não aos produtos. E já no caso da razão molar álcool-óleo, aumentar essa proporção possui uma tendência positiva sobre o rendimento máximo, pois deslocaria o sentido da reação para a formação de produtos. Então, a conclusão é que os resultados demonstraram que a aplicação do planejamento experimental DCCR foi eficaz para a triagem das variáveis que mais influenciam a produção de biodiesel, assim também como foi possível determinar faixas ótimas para maximizar o seu rendimento. E observou-se que o óleo de amendoim é sim uma fonte promissora pelos elevados rendimento máximo obtido em cada ensaio. Então, fazendo um paralelo entre o artigo de referência e este projeto, o artigo validou o modelo estatístico para o índice de acidez e para a viscosidade, enquanto neste projeto esses modelos foram refutados por não ter sido mensurada a pureza do biodiesel, visto que são variáveis sensíveis, então qualquer traço, pequenas quantidades de reagente, catalisador, pode alterar significativamente os resultados dessas variáveis. Já no caso da massa específica, como já era esperado não variar a massa específica para uma substância pura, o artigo e o projeto confirmaram essa tendência. Já no caso do rendimento máximo, é sim esperado
que um aumento de reagentes e um controle de temperatura ideal vai aumentar a tendência da formação de produtos. Isso era esperado e confirmou-se tanto no artigo quanto no projeto. Sendo assim, como sugestão para estudos futuros, propõe-se substituir as três variáveis de resposta, massa específica, índice de acidez e viscosidade, pela avaliação da pureza do biodiesel produzido. Essa abordagem permitiria englobar esses três parâmetros em uma única métrica, proporcionando maior confiabilidade nos resultados de caracterização e de controle de qualidade, e assim também poderia se avaliar a questão do rendimento máximo, ou seja, avaliar a pureza também para o rendimento máximo. E chegamos ao fim da apresentação. Obrigado por assistirem.